Olá, bem-vindo a mais um tutorial sobre como instalar e configurar o OpenStack. Bom, existe muito material e muita documentação técnica detalhada sobre o OpenStack, mas há alguns problemas em quem já tentou fazer essa instalação. Em primeiro lugar, a documentação em termos de um tutorial com execução, com steps de execução técnicos, eles são muito raros e muito vagos, né? É difícil conseguir fazer algo de produtivo ao ponto de criar um laboratório com vários nós na prática. Outro problema também é que quando a gente consegue encontrar algum tutorial, algo bastante, vamos dizer, detalhado, né? Em pouco tempo existe um novo release, né, do OpenStack, de uma nova versão. A gente tem a Mitaka, tem a Newton e agora a última, se não me engano, é a Pike. E o que acontece? O OpenStack ele simplesmente desabilita o suporte, ele deixa de dar suporte para as versões anteriores. Muitos tutoriais também, por motivos óbvios, né, eles documentam sobre a montagem e instalação de uma solução Enterprise de OpenStack, ou seja, servidores robustos com escalabilidade vertical, ou seja, com, por exemplo, 32 cores, RAID disks para alta disponibilidade e redundância, duas placas de rede para dividir o tráfego entre a subnet privada, entre as instâncias e a comunicação de rede entre o hardware. E também a própria configuração, por exemplo, se você usa CentOS, se você usa o Ubuntu, acho que são os dois sistemas operacionais suportados pelo OpenStack, você vai encontrar os repositórios, você vai encontrar os instaladores em repositórios distintos, por exemplo, os do Fedora, ou os mais conhecidos, por exemplo, do RDO, ou no próprio CentOS, ele tem, se você habilitar o EPEL, ele tem lá uma versão do OpenStack. O problema é que isso tudo é muito mal documentado, mais uma vez, muito mal documentado. E na minha experiência, por exemplo, tentando instalar a última versão Pike, eu descobri inúmeros problemas e, por exemplo, principalmente a versão Mitaka não mais disponível no repositório, ou a própria instalação do OpenStack gerando erros, usando, por exemplo, uma versão mais atualizada do CentOS, que, se não me engano, acompanha o Red Hat, ou seja, está na 7.4. Então, para resolver, assim, mais uma vez, esse é apenas mais um tutorial de tantos que existem no YouTube ou em outros lugares. É apenas mais uma tentativa de tentar criar um pipeline mais racional de instalação e configuração do OpenStack. Então, a solução proposta aqui para esses problemas, a minha solução proposta, no caso de documentação pobre, incompleta, resolvi fazer esse vídeo. Então o vídeo é uma série de vídeos, na verdade, eles são bem extensos, mas extremamente detalhados, ou seja, se você tem um laboratório aqui que eu vou mostrar nos slides seguintes, se você tem esse tipo de laboratório com vários nós e quer realmente fazer uma POC, uma prova de conceito, e criar um laboratório que funcione com vários nós, realmente esses vídeos vão te auxiliar a fazer isso. Com relação ao segundo problema, o end of life das versões, infelizmente não há muito o que fazer, o que eu ajudar, porque é uma simples questão dos desenvolvedores desabilitarem o pacote do OpenStack no repositório, ou seja, não tem muito o que fazer. E como eu disse também, em vez de ter uma solução Enterprise com hardware de alto custo e alta disponibilidade, eu vou aqui utilizar algo que eu acho que a maioria dos entusiastas como eu tem, né? Na prática é o seguinte: você tem ali um computador velho, um segundo computador velho, um terceiro computador que você ganha de alguém,
e acaba ficando ali encostado, né? E por que não fazer um lab? Para quem é desenvolvedor, arquiteto ou DevOps como eu, é bastante interessante montar um laboratório e entender como funciona. Até porque, no fundo, como é open source, né, existe muita coisa em comum entre a tecnologia desenvolvida pelo grupo, né, pelo OpenStack, com as tecnologias de cloud computing mais profissionais, como a Amazon, por exemplo. Então, como eu disse, é uma grande oportunidade de aprendizado. E com relação, finalmente, aos passos, né, a maioria dos tutoriais você vai encontrar passos manuais exaustivos. Clique aqui, abre esse arquivo, configure ali, etc, etc. Eu tentei, na medida do possível, concentrar em 2 simples scripts toda e qualquer passo de instalação e configuração. Então, como eu disse, o meu laboratório aqui, para deixar bem claro, né, algo que eu é até um pouco chato de encontrar nos tutoriais. Os tutoriais começam a falar sobre as configurações que a pessoa está fazendo ali do OVS, do bridge, das configurações de driver virtual, de rede, e sem simplesmente explicar qual que é a arquitetura, a topologia de rede que ele tem, né? Então, nesse caso, como eu disse, é uma topologia de rede muito comum para quem tem interesse aí, é amador na área de construir na tentativa, na vontade de construir um laboratório OpenStack. Então, ou seja, são computadores simples aqui. No meu caso, eu tenho 4 computadores, tá? Eles têm apenas uma placa de rede simples, uma placa NIC. Discos rígidos comuns também simples. No meu caso aqui eu vou ter um controller, que é essa máquina aqui. Eu vou ter uma rede privada, que é um DHCP interno do OpenStack para fazer atribuição, comunicação interna. E também uma configuração da rede pública externa, na qual eu vou usar o DHCP que já existe funcional aqui no meu roteador físico em casa. E a comunicação com a internet é via porta WAN, partindo aqui do roteador, direto no modem do meu provedor de internet, que eu configurei para ser bridge. Normalmente, quando você, pelo menos aqui no Brasil, você adquire um pacote de acesso à internet, eles te fornecem um roteador com modem. Então, o modem tem o acesso de roteador também, ou seja, você consegue acessar a internet via Wi-Fi do próprio aparelho. O que eu fiz foi desabilitar esse roteador nesse aparelho e usar um segundo roteador que eu tinha aqui. Isso é o que a gente chama de Bridged Mode. Os requisitos para você fazer a instalação dessas máquinas, desses nós, tá? Vamos lá, é simplesmente isso, tá? Cria aí um instalador, pode ser num pendrive, tá? Como eu disse, eu tive problemas com versões mais recentes do CentOS, então tem aqui um endereço para você buscar a versão 7.2 do CentOS, cria o seu pendrive de instalação para dar um boot e instalar o sistema operacional nos nós, né? E os scripts, ou seja, não tem mais nada, nenhum requisito, configuração de software que você precisa fazer fora o que está aqui nesse slide. E finalmente aqui apenas os scripts também eu disponibilizo aqui no Dropbox. Eu vou deixar também esse link na descrição do vídeo no YouTube. E você pode usar ele na sequência. Eu demonstro nos vídeos seguintes, tá? Exatamente o passo a passo para executar esses scripts. A exceção do controller, eu vou fazer com vocês a instalação e configuração de todos os nós, tá? O controller eu já havia executado, então já aqui tem a tela, tem o print screen que eu fiz da execução dos scripts mencionados anteriormente. Apenas uma breve errata, eu corrigi 2 slides aqui para deixar a informação bem clara. Esse nó aqui, o nome dele é Precision T 3500, o IP dele é 106, ok? Também no último slide também faltou aqui o hostname daquela mesma máquina. Instalação do OpenStack.
a versão Newton, após tentativas que não deram certo com a instalação da última versão, que é a Pike. Os scripts que eu criei aqui são para automatizar de uma vez por todas esse processo caótico de instalação e configuração do OpenStack na medida do possível. Então, basicamente, eu evitei usar também as últimas versões do CentOS, que eu acho que está na 7.4, e usei a versão 7.2, que é o arquivo ISO disponível no site deles, com essa numeração 1511. Bom, após instalar os dois scripts no controller, que é o endereço 192.168.0.101, eu executei primeiro esse script, ele pede para reiniciar a máquina, e logo em seguida esse script fase 2 para fazer, enfim, a instalação no controller. É muito importante você apenas executar a instalação, por exemplo, colocando no pendrive o arquivo ISO, e seguindo as configurações básicas do tutorial de instalação do CentOS. Não configure o NTP Server. E use também esse arquivo, que são as respostas de configuração para a instalação do OpenStack. Feito isso, o processo é bastante tranquilo e sem erros.